nós estamos trabalhando alguns assuntos que são basilares para a fé cristã. Amém? Muitos desses assuntos, os irmãos vão perceber, né, que têm uns nomes um pouco complexos, como foi teontologia, cristologia, né, paracletologia e por aí vai. Esses termos, eles são termos que vêm do grego, né, e são termos importantes dentro da teologia como um todo. A teologia é a mãe de todas as ciências. Por quê? Porque a teologia veio primeiro do que todas elas. Antes de filosofia, biologia e todas as logias, né, a teologia já estava lá. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, do Tanakh, e teve o desenvolvimento para chegar até nós com os profetas e os apóstolos. Muitos desses termos, eles estão em grego porque quando a Bíblia ela foi traduzida por completo no início, ela foi escrita em grego. O grego, à época, por culpa, né, ou por responsabilidade, ou por eficiência de Alexandre o Grande, era a língua universal. O que para a gente hoje é o inglês, à época era o grego. Então, esses nomes, tá, não é o pastor querendo inventar, mas é como são conhecidas as disciplinas no seminário. Alguns irmãos podem achar que a gente está passando rápido por alguns assuntos, mas é proposital. Se os irmãos lembrarem, nas primeiras aulas, nós falamos que faríamos um apanhado geral de cada assunto e futuramente vamos desenvolver cada tópico bem detalhadamente. Então, os irmãos não se preocupem. Isso é para que a gente tenha o que a gente chama, né, no seminário de panorama geral sobre determinado assunto. E hoje a gente vai falar sobre hamartiologia. O que é hamartiologia? A doutrina do pecado. Hamartis, do grego, significa erro, logia, pecado. Pecado não, logia é estudo, doutrina, a doutrina do pecado. Amém? Se você tiver, ao longo da explicação, da aula, se você tiver alguma dúvida, você vai anotar. Ela pode ser respondida já no que a gente vai abordar, ou ela pode ser respondida no final da aula, você me fazendo essa pergunta. O que é o pecado, irmão? O pecado, ele não foi só um problema que aconteceu, tá? O pecado, ele não foi só um deslize. A queda é a personificação, é o exemplo de rebelião contra Deus. Eu quero que vocês viajem comigo lá pelo Jardim do Éden. O Senhor faz o Éden, faz a terra. Ele forma Adão, chama Adão e fala para ele dominar. Mas ele dá uma ordem para Adão. Nessa ordem, ele fala, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos de qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma árvore só que Adão não podia comer. Qual era o motivo pelo qual Adão não podia comer aquela árvore? Era a dieta? Era o fruto daquela árvore era ruim? Fazia mal para Adão? Era isso? Qual era o fruto? A Bíblia não fala que era uma maçã, né? Nos desenhos era uma maçã. Podia ser uma pera. Podia ser uma melancia. Não sei se melancia dá em árvore, né? Só no chão, né? Falei uma besteira grande agora. Podia ser um coqueiro. Pode ser o que for. O problema não estava na fruta em si, não é se fazia bem ou mal, mas o problema estava na ordem. Naquele momento, Deus era a única referência que Adão tinha. Ou seja, aquilo que Deus define como certo é certo, aquilo que Deus define como errado é errado. Não há questionamento, não há discussão em relação a isso. Se Deus deu uma ordem, é pecado, ponto final, é pecado. Se Deus não deu a ordem, não é pecado, ponto final. E acabou. Adão entendeu isso
Eva foi formada, que ainda não se chamava Eva, o Senhor, ou o Senhor não, Adão chama Eva e fala, ó, você não pode nem tocar nessa árvore. Aí a pergunta que eu faço, qual foi a ordem que Deus deu? Foi de não tocar? Não. A ordem que Deus deu foi, Adão, não coma. Adão quis ir um passo além para se prevenir, o que ele falou? Nem toca nessa árvore, mulher. Deixa o trem lá, para não dar ruim. Porque Deus disse que não é para comer da árvore. Então nem toca. Isso está lá em Gênesis 3. Quando Adão come do fruto que foi dado a ele por Eva, a humanidade, falamos na semana passada, ela não cai quando Eva come. A humanidade cai quando Adão come do fruto. Por quê? A ordem foi para Adão. Adão é o líder. Quando uma liderança cai, a liderança leva o seu povo com ela. Por quê? A liderança tem o poder e a responsabilidade diante de Deus de representar aquele povo. Amém? Foi exatamente o que aconteceu com Adão. Adão, ele peca e ele leva a humanidade com ele. E aquele pecado não foi só um deslize, não foi só um erro, não foi só um equívoco. Aquele pecado foi uma rebeldia contra Deus. E é isso que o pecado é. O pecado, ele se levanta contra Deus. Como quem diz assim, eu não me submeto mais a você. Você não é mais o meu referencial. Você não é mais aquele que vai me direcionar. Eu tomo agora outras direções. Eu tomo agora outras decisões. Sob esse prisma, nós vamos estudar hoje sobre hamartiologia e vamos trabalhar em 4 pontos nessa aula. A natureza do pecado, as consequências do pecado, a escravidão do pecado e a libertação do pecado. Primeiro ponto sobre a natureza do pecado. O pecado, como já falamos, é rebelião. 1 João capítulo 3, verso 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Pecado aqui nesse texto, ele significa, ele vem do grego anomia, ou seja, é aquele que é anti-lei, anti o mandamento. Segundo o significado bíblico de pecado, o pecado, ele é hamartia ou hamartia, que significa erro, errar o alvo. Romanos 3, 23, pois todos, hamartia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecado é injustiça. 1 João 5, 17, toda injustiça é pecado. Pecado é desobediência e rebelião, é incredulidade e é impiedade. Tudo isso é o que vai definir pecado. Agora, qual que é a essência do pecado? O pecado original, que é o que está em cada ser humano existente, é o orgulho e o ego inflado. Perceba como Satanás tentou Eva. Ele falou assim, olha, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. Você vai ser igual a Deus. Ou seja, olha, não come. Quando Deus fala para não comer, é porque ele não quer que você seja igual a ele. Quando o diabo fala isso, ele está dizendo, você, se comer o fruto, vai ser igual a Deus. Então você pode e deve comer. Isso é trabalhar o coração. Isso é mexer com o orgulho. Era isso que Satanás estava fazendo com Eva. O ser humano, ele tem esse desejo, né, da autonomia. Ele não quer ter patrão. Ele, quando criança, quando adolescente, ele tem um sonho que é tirar a carteira para poder sair pelo mundo, que é poder ter sua autonomia, sair da casa dos pais, né? Porque o ser humano, ele não quer prestar contas. É por isso que tem muito desigrejado também, porque não quer se submeter à liderança, porque não reconhece que é necessário o ministro ministrando sobre a vida dele. Eu não estou falando sobre tomar decisões individuais, mas todos nós precisamos
ser liderados, ser pastoreados. O ser humano tem isso, o ser humano quer quase uma anarquia. O que é anarquia? É não ter governo, é não ter um mandatário. E não é dessa forma que a Bíblia vai mostrar. A gente vai ver alguns textos que mostram, em tese, né, a altivez de Satanás, querendo ser como Deus, querendo ser como o Altíssimo. E ele pegou esse pecado, e com esse pecado que ele, Satanás, tem, ele seduziu Eva para levá-la para o caminho da desobediência. Dessa forma, ele leva Eva e leva Adão. E a queda, que é o que nós vivemos antes de Cristo, é justamente essa rebelião contra Deus. A natureza do ser humano está banhada em pecado. Eu vou te dar um exemplo para que você entenda melhor. Se eu quiser levantar esse microfone aqui, eu consigo? Porque a minha natureza permite que eu pegue um objeto desse peso. Eu consigo carregar. Eu consigo simultaneamente carregar essa Bíblia. Amém? É da minha natureza. Eu consigo fazer isso. Agora, se a gente colocar o animal que as mulheres adoram, né, que é a barata. Se a gente botar a barata para tentar levantar esse microfone, a barata consegue? Não consegue. Não consegue. É um meme, né? Não consegue, não consegue. Não consegue levantar. O ser humano, ele consegue livremente deixar de pecar? Não consegue. Por quê? É a natureza do ser humano. É por isso que precisa de Jesus. Amém? Aí a gente entra no ponto interessante, que é sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é cunhado, historicamente, de pouco tempo para cá, né? Como a liberdade de escolha, que o homem pode ou não pode pecar. A gente tem um problema com o livre-arbítrio. Embora ele seja usado para falar que o homem tem liberdade, o que eu quero dizer com isso? Eu posso decidir escolher se eu ia botar essa gravata hoje. Por um momento, eu quase decidi não botar, né? Que o nó não pegava de jeito nenhum e não pegou muito bem também, não. Está aqui mais ou menos. Mas eu escolhi botar a gravata ou não. Eu escolhi botar a blusa branca ou não. Eu escolhi botar essa calça e o sapato que estou. Eu posso decidir coisas simples. Eu não sou um robô, eu não sou um fantoche. Então nós temos liberdade. Amém? Porém, é importante entender que nós tomamos decisões segundo os nossos próprios desejos e segundo as nossas próprias vontades. A gente não toma decisão pelo acaso. A gente não toma decisão sem ter, primariamente, algum desejo ou alguma vontade incluída nesse ponto. O grande ponto não é se temos liberdade. O grande ponto é se o que nós desejamos é correto ou não. Porque se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós não precisaríamos de Jesus. Teve um homem que teve livre-arbítrio. Quem foi? Adão. Adão, ele teve o arbítrio, vamos lá. Arbítrio é vontade, arbítrio é desejo. O arbítrio de Adão era livre. Ele não era escravo. Agora vem comigo em João 8,34, olha o que Jesus diz. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Alguém já pecou aqui alguma vez na vida? Alguém já? Ou foi só eu que pequei? Todo mundo pecou? Pecou. A partir do momento que a gente pecou, em algum momento, nos tornamos escravos do pecado. O nosso desejo, a nossa vontade, ela é inclinada para o mal. Eclesiastes, o livro do pregador, ele vai recitar por diversas vezes. Vaidade de vaidade. Tudo é? Vamos lá, igreja. Vaidade de vaidade, tudo é? Vaidade. E ele vai repetir isso no livro inteiro, do capítulo 1 até o capítulo 12. O que ele está querendo dizer com isso? Todas as decisões que o ser humano, sem Deus, toma, é influenciada e banhada com a vaidade. Eu pergunto, vaidade é pecado ou não?
Não é pecado? Então, o desejo do ser humano está banhado de pecado. Romanos 8,7, Paulo fala assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. E agora, nem mesmo pode estar. O que Paulo está dizendo? O ser humano sem Deus, presta bem atenção nisso, o ser humano sem Deus, ele está em inimizade contra Deus. O que é inimizade? Ele é inimigo de Deus. O ser humano sem Deus, ele é contra Deus. Ele é inimigo de Deus. E o ser humano sem Deus, sem Jesus, ele não está sujeito à lei de Deus. Ele não está sujeito à vontade de Deus. Ele não está sujeito à palavra de Deus. E por que ele não está sujeito à palavra de Deus? Por conta da sua natureza pecaminosa. Amém? Até aí, amém? Agora, olha o que ele diz em seguida. Nem mesmo ele pode estar sujeito à lei de Deus. O ser humano, ele não está sujeito. Por que ele não está? Porque ele não pode. Mesmo que ele queira, sozinho, ele não consegue estar sujeito à lei de Deus. Na semana que vem a gente vai falar sobre a soteriologia, que a irmã Rosângela, na quarta-feira, pregou sobre João 3, a regeneração. É por isso que é necessário o ser humano nascer de novo. Não é simplesmente escolher fazer o que é certo. O ser humano precisa de uma mudança para aí sim conseguir lutar contra o pecado. Porque o problema, o conceito de pecado, isso é fundamental para a nossa vida cristã. Inclusive para os irmãos que evangelizam, essa aula é fundamental. Evangelismo não é chegar, Deus tem um plano na tua vida. Teve uma vez que me falaram isso, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, o diabo também. Ele tem um plano na minha vida. Ele quer me matar. Ele quer me destruir. Ele quer me levar para longe da presença de Deus. O evangelismo é o quê? É a boa notícia, né? Mas para dar a boa notícia eu tenho que falar da má notícia. Qual que é a má notícia? Estamos em pecado. E se seguirmos nesse caminho é condenação eterna, ou não é? Então, aqueles que evangelizam precisam entender isso. O que Paulo está dizendo, o que Jesus está demonstrando, é que o conceito do livre-arbítrio, ele é falho. A liberdade do ser humano está escrava à sua própria vontade, e a vontade do ser humano, ela é pecaminosa. Volto a dizer, eu não estou dizendo que a gente não tem liberdade para escolher, a gente não tem liberdade para decidir, mas a condicional para a gente escolher algo é o nosso desejo e é a nossa vontade. Jeremias 17, o profeta fala, enganoso e perverso. A gente fala, né? Enganoso e falho, né? No original hebraico, que é a língua que o Antigo Testamento foi escrita, é enganoso e perverso é o coração do homem. Aí vai nas palavras de Jesus, Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ou seja, o interior do homem só tem maldade. Mesmo aquele homem que é correto, que é moralmente correto, que a gente comete o erro de falar, né? Essa pessoa é boa, só falta Jesus. Irmão, pode ser o pior, o cara que está lá 100, 120 anos de cadeia nas costas, e pode ser aquela pessoa que paga os impostos, trata todo mundo bem, trata a vizinhança bem, e está tudo certo. Pode ser quem for. Se não tem Jesus, as suas ações são baseadas em vaidade, em ego, em soberba, e por aí vai. Não entra no céu quem deixa de pecar. Que loucura, né? Ontem eu pequei. Eu não me orgulho disso, mas é um fato. Então quem é que entra no céu? Aqueles que receberam Jesus como único e suficiente Salvador e andam no caminho da verdade. Então, o livre-arbítrio, ele seria verdadeiro se o homem pudesse desejar o que quisesse desejar, pudesse viver da maneira que quisesse viver. Mas não. O ser humano, ele é escravo do pecado, a menos que Jesus intervenha. Inclusive,
Estamos fazendo uma série de mensagens em Marcos 1, e o título dessa série de mensagem é Quando Deus Invadiu a História. Foi necessário Jesus vir para trazer a salvação. Amém? Bom, a escravidão da vontade do pecado, ela só pode vir com uma ação direta do Filho de Deus. Por isso, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Aí a gente pega os textos bíblicos, né, e faz uma sopa de letrinhas e começa a disparar para qualquer situação. Ah, eu estou escravo porque eu não rompi com o meu emocional para poder seguir uma carreira militar. Eu tenho trava nisso, eu tenho trauma naquilo. Amém. Você tem que procurar ajuda profissional, já falei, não é comigo. Eu não trato, isso não é brincadeira. Quando vem alguém que precisa de ajuda espiritual, vamos lá. Vamos fazer acontecer. Está possesso, a gente expulsa. Está com algum problema, alguma dificuldade, dúvida bíblica, vem comigo. Agora, é um problema emocional, psicológico, procura profissional. Não é comigo. Amém? A gente precisa separar as coisas, porque tem pastor querendo dar uma de psicólogo. E não é. Problema espiritual, Deus me deu a graça e eu consigo ajudar. Problema psicológico, Deus não me deu essa graça e eu não consigo ajudar. Amém? Então, algumas pessoas acham que textos como esse, que vão falar do ser humano, que vão falar do ser humano como escravo, acha que está tratando de questões como essa. Mas não é. Está falando da escravidão dos nossos desejos, da escravidão da nossa vontade. Por isso que o pecado ele é tão sério. O ser humano ele não consegue sozinho buscar a Deus. Por isso que tem evangelista, por isso que Jesus veio na Terra, para nos salvar. Você chega para a pessoa e fala, olha, Jesus quer te salvar. Me salvar de quê? Tenho minha vida boa, pago minhas contas, estou tranquilo. Vai me salvar do quê? Aí você tem que levar a má notícia. Amém? Agora, não é por isso que o fato da nossa vontade estar escrava que a gente não sofre as consequências. Por exemplo, se eu tenho um pai e uma mãe e eles decidiram se divorciar, eu não tenho culpa se eles decidiram se divorciar. Só que eu sofro as consequências ou não do divórcio dos meus pais? Sofro? Sofro. Qual é o correto? Qual que é, a família tradicional brasileira, né? Que para uns é ter 3, 4 mulheres, né? Mas vamos lá. A família tradicional, marido, esposa e os filhos. Amém? Quando você quebra esse conceito, todos, inclusive os filhos, são prejudicados. Eu não fiz nada para os meus pais se divorciarem, mas se eles se divorciaram, a culpa não é necessariamente minha, mas eu vou ter essas consequências. Esse é um exemplo, não é o melhor exemplo que tem, eu não acho que tenha um exemplo 100%, mas isso serve para a gente entender o porquê que a culpa de Adão, a consequência do pecado de Adão, recai também sobre nós. Basicamente, ele divorciou de Deus. Quando ele peca, ele fala, não é você mais que dá o norte na minha vida, agora sou eu que dou o norte, sou eu que faço o que eu quero, sou eu que tomo as decisões que eu quero. A partir de agora, então, eu vou caminhar da forma que eu quiser. Não é mais sob a tua direção. Naquele momento existe um divórcio e todos demais passaram a ter consequências desse pecado. Então, o ser humano, o pecador, ele não é uma vítima inocente. As suas escolhas são voluntárias, mas a sua vontade ela está moralmente escravizada ao pecado. Eu vou para um outro ponto. Agora é real. Eu tenho um problema. Eu vou falar olhando aqui, para cá. Eu tenho um problema com a alimentação, né? Eu tenho uma esposa que é nutricionista. Eu tenho que sempre deixar claro isso, né?
porque senão ela fala que vão falar que a culpa é dela. Ela não tem nenhuma culpa na minha alimentação. Amém? Amém, Varu? Glória a Deus? Amém. Senão eu apanho em casa, né? Eu tenho uma dificuldade que, irmão, eu vi uma besteira. Uma vez eu estava aqui na Pavuna, eu fiz um cálculo. Olha como é a mente, né? Eu fiz um cálculo. Eu falei, ninguém da minha família vai passar aqui agora. O Mário está trabalhando, a minha mãe ela está em casa, a Ana está em casa, o Pedro não sai. A Caterine está em casa. Tinha que resolver alguma coisa ali em frente é SESI, né? SESC. Falei, vou comer um lanche aqui. Não devia, né? Quem é que passa na hora? O Mário. Ô, Vitor! Falei, caramba. Me dei mal. Fui pego no pulo. Pelo menos era um salgado, né? Não era outra mulher. Aí pensei isso. Aí falei, mas por que eu estou dizendo isso? Eu tenho esse impulso de ficar comendo essas besteiras. E eu carrego, então, problemas de saúde. Agora vamos mudar. A pessoa que é alcoólatra, a gente estava conversando isso, né? Ela tem na sua natureza, ela decidiu, né, começar a beber, mas a partir do momento que ela se tornou alcoólatra, ela tem um impulso naquilo. Ela tem um impulso, ela começa a beber, se embriaga, bate na mulher, faz isso, compra, vende os móveis para comprar mais bebida. Se for visto em droga, pior ainda. Aquilo se tornou a natureza dela. Ela passou a fazer, comparando até comigo na questão das besteiras, inclusive vocês que trouxeram, tá? As besteiras hoje, vocês que trouxeram, a culpa é de vocês. Esse impulso, ele não vai tirar de nós a responsabilidade de que nós tomamos essa decisão. Por mais que faça parte da nossa natureza. A culpa ainda é do alcoólatra, é do drogado. Ah, mas ele vendeu tudo porque ele queria droga. Isso faz parte da natureza dele. Isso não isenta ele de culpa. Eu me lembro até hoje, eu estava assistindo uma partida de futebol e o jogador cometeu uma falta. Aí o Cristiano Ronaldo veio e reclamou. Aí o adversário falou, mas foi sem querer. Aí o Cristiano Ronaldo responde, sem querer também é falta. Ele não falou desse jeito, né? Sem querer também é falta, parça. Aquele português lá de Portugal, né? Então, não é porque foi sem querer, não é porque está no impulso do ser humano que o ser humano não é responsável. Sim, todo pecado que eu e você cometemos, e qualquer ser humano vivo cometeu, a culpa é dele. Ele tomou a decisão, por mais que faça parte da sua própria natureza. O pecado, então, ele traz algumas consequências. Romanos 6:23 fala, porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As consequências, então, são, primeiro, a morte espiritual. Houve, no momento que Adão pecou, uma ruptura, uma separação entre o homem e Deus. A morte física. A morte física é a separação da alma e do corpo. Gênesis 3:19. A consequência do pecado de Adão foi, no suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A galera da preguiça, né? Fala assim, tá vendo? Trabalhar é consequência do pecado. Não. A consequência é tanto a fadiga, o cansaço, que Adão já trabalhava. Adão já tinha que cuidar da terra. Adão já tinha que cuidar dos animais, ele já trabalhava. A consequência foi a fadiga e a morte. Olha o que ele fala. Pois dela, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Então, a consequência do pecado é morte espiritual, morte física e a terceira morte, morte eterna. Se morrermos em pecado, sem Deus, somos condenados eternamente. A gente vai ver isso em Mateus 5:29 e 30, Mateus 25:41 e 46, Lucas 16:19 a
31. E culpa diante de Deus. Essas são as consequências que o ser humano ele vai carregar por estar em pecado. Tem mais, mas o fundamental para o nosso panorama sobre hamartiologia é isso. A escravidão do pecado. Já falamos bastante sobre isso, né? Mas a escravidão é importante a gente ter isso bem em mente. Ela nos torna dependentes do pecado. Ela nos torna cativo. Como é que a gente vai perceber isso? Primeiro, o ser humano ele é incapaz de não pecar. Não dá para o ser humano chegar e falar assim, eu não peco mais. A partir do momento que nasceu, é pecador. É assim, o varãozinho, que me parece que está tendo revelações em sonho, né? Ele está sendo visitado ali pelo Senhor agora. Ele é um pecador. É uma criança, mas é pecador. A criança, ela não é necessariamente pura. Você nunca viu o seu filho, quando ele faz uma besteira, ele se esconde. Ele não quer falar. Ou quando vai falar, chora falando. Por quê? Ele sabe que ele fez alguma coisa errada. Ele pode não ter a dimensão do erro que ele cometeu. Então a criança ela é inocente. Pura, ela não é. Se ela fosse pura, o adulto seria puro. Mas a criança também erra. Lembra? Sem querer também é falta. Sem querer também é pecado. A criança também peca. A criança também erra. Os pais têm um papel fundamental, que é evangelizar seus filhos. Vocês sabiam disso? Os pais evangelizam seus filhos. Culto doméstico não é para cumprir um protocolo que o pastor pede, que a igreja impõe, que a Aliança Cristã não impõe nada. A gente só avisa e dá os conselhos. O culto doméstico, acima de tudo, é para adorar a Deus e abaixo disso é para tu evangelizar os teus filhos. Para que eles entendam o que é santo, o que é sagrado, quem é Deus. É fundamental. O ser humano ele não consegue não pecar. A gente já leu Romanos 8:7, só que agora tem um versículo 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O não podem é que não conseguem. O ser humano, sozinho, sem Jesus, sem a interferência de Jesus, não consegue agradar a Deus. Agradar no sentido de andar em santidade. Jeremias 13:23 tem uma pergunta retórica. Pode, por acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Dá para o negro mudar a sua cor? Dá para o leopardo tirar as manchas que estão na sua pele? Não dá para fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Então dá para fazer o bem sempre fazendo o mal, tendo a natureza pecaminosa, tendo a queda em nós? Não dá. Cegueira espiritual. O pecado cega o intelecto. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, tem gente, você senta para conversar, você dá os argumentos, você pega a Bíblia em hebraico, você lê ela em hebraico, você pega em grego, você lê em grego, você pega a ciência, você pega Einstein, Isaac Newton, pega tudo para provar que Deus existe, para provar que Jesus veio, para provar que Jesus ressuscitou. Você usa tudo. Você, às vezes não precisa nem usar a Bíblia. Às vezes não, dá para provar a existência de Deus sem usar a Bíblia. As pessoas acreditam? Nem sempre. Por que não? Porque estão com um entendimento cego. Elas já botaram uma barreira. Eu não quero Jesus. Eu não quero. Eu não vou acreditar em Deus. Eu não vou me curvar a isso. Estão cegos. Isso é muito perigoso. É por isso que quando vem alguém e fala, pastor, meu filho, meu irmão, meu parente, meu amigo, o que é que eu falo para ele? Nada. Como assim, pastor? Eu vou debater com ele, eu vou ficar sem nada para falar. Você tem que orar. Você está orando por ele? Porque aí sempre é
intervenção da parte do Senhor. Inclusive, o conhecimento bíblico, ele não é para que a gente debata com os outros. Amém? O conhecimento bíblico é para trazer edificação para nós e para os que estão ao nosso redor. Outra consequência é o coração endurecido. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O domínio de Satanás, os que não são convertidos, estão sob o domínio do diabo. Não dá. Ou você está em Jesus, ou você está em Satanás. Tem aquela história, né? Que tinha um rapaz que estava no muro, aí o anjo do lado de cá, vem, e o demônio do outro lado estava tranquilo, não falou nada. Aí o rapaz perguntou, ué, demônio, você não vai me convencer para o teu lado? Aí ele falou, não. Por quê? O muro é meu. Então, a pessoa que está em dúvida, se vai para lá, se vem para cá, está sob o domínio das trevas. Efésios 2,2 descreve, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? 2 Timóteo 2,26 fala de pessoas presas na armadilha do diabo, tendo sido feitas cativas por ele para cumprirem a sua própria vontade. Então, aqueles que não estão em Cristo estão dominados por Satanás. Somente Deus para trazer libertação. A incapacidade de buscar a Deus, Romanos 3,11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem natural não consegue buscar a Deus. Na verdade, o homem em pecado, ele foge de Deus. O que aconteceu? Quando Adão pecou, Gênesis 3,8, né? Adão peca, Deus vem, o que Adão faz? Se esconde. É isso que acontece com o homem sem Deus. Quando Deus se apresenta, ele se esconde. Por isso é necessário a intervenção de Jesus para que haja uma inclinação ao arrependimento. A progressão do pecado. O pecado ele é progressivo e é enganoso. Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a libertação do pecado é somente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O homem, ele não consegue se libertar sozinho. A gente falou isso durante toda a aula. Jeremias 2:22. Ainda que te laves com o salitre e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está perante mim, diz o Senhor. O que o profeta Jeremias está falando? Tu pode tentar tomar um banho, tu pode tentar se limpar da forma que for, tu pode batalhar da forma que for, tu pode andar moralmente correto. Eu conheço ateus mais morais do que aqueles que se dizem cristãos. Não é pela sua moralidade, não é porque aparentemente faz o certo. Os fariseus faziam, foram chamados de raça de víboras. Os saduceus faziam, foram chamados de raça de víboras. Não é porque andam com uma moral correta que vão ser salvos. Não adianta tentar se limpar, se lavar, se purificar, se não tiver Jesus. Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É uma pergunta retórica do proverbista. Ninguém pode fazer isso. Sozinho, não. Nós precisamos de um libertador que venha de fora e liberte o nosso coração. Quem é o libertador, igreja? A resposta é simples, é Jesus. É por isso que a gente está aqui. Jesus Cristo é o único libertador do pecado. Hebreus 2, verso 15 fala, para libertar os que durante toda a vida estiveram sujeitos à escravidão pelo medo da morte. E João 8,36, depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? 1 Pedro 2,24, o apóstolo declara, carregando ele mesmo em seu corpo sobre um madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas
fostes sarados. Basicamente, o que Jesus está dizendo é... Jesus não, Pedro, né? O que Pedro está dizendo é assim: a gente estava em pecado, Jesus veio, assumiu a culpa dos nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que agora a gente ande em santidade, ande em justiça. A ressurreição nos dá esse poder. O fato de Jesus ter vencido a morte nos dá a graça de poder ser chamado povo de Deus. As implicações práticas para a nossa vida. Primeiro, a gente precisa ser honesto. A gente é pecador. Ponto. A gente peca, a gente erra e a gente precisa reconhecer isso diante de Deus. Por que isso é importante, pastor? Eu sei essa verdade, mas às vezes parece que não sabe. Tem um monte de briga que acontece em famílias, casamentos, que dão até divórcio, que é só a parte que erra. Qual é a parte que erra no casamento? É a mulher? A mulher. É o homem? É o homem. São os dois que erram. Quando ambos entendem que erraram, você chega e pede perdão. E o pedir perdão, ele não é condicional. Já viu isso, Lincoln? Tem casal que vai falar assim, não, eu não vou pedir perdão se ele não pedir. Aí o outro vai e pensa assim, eu também não vou pedir perdão se ele não pedir. Aí fica num looping infinito. Ninguém pede perdão, vai todo mundo para o inferno e acabou, destrói a família, está tudo certo. Quando a gente entende que nós temos uma natureza pecaminosa por conta da queda, a gente vai olhar e falar, olha, eu errei, eu falhei, você me perdoa. E vai pedir perdão diante de Deus. É necessário o cristão ter um coração humilde. Quando eu falo, irmãos, que aqueles que não têm Jesus estão condenados, eu não estou falando de uma forma que eu desejo que eles sejam condenados, amém? Pelo contrário, isso é para trazer a responsabilidade para a igreja, que se alguém teve a audácia, a coragem, a valentia de anunciar o evangelho para mim, a gente tem que ter essa audácia, essa valentia de anunciar o evangelho para outro. Você pode ver, se você vê alguém passando por um problema que você passou, por uma doença, que você sabe o remédio que é supimpa para ele, que é bom, que vai ajudar, tu corre e fala, ó, esse remedinho aqui, ó, ele vai ser ótimo para você, pega esse remédio aqui. Agora, você vê um monte de pecador na tua família, na tua escola, no teu trabalho, mas você não tem essa preocupação de anunciar Jesus para ele. Sabe por que não tem? Porque não entendeu a gravidade do pecado. Porque quando lê Gênesis 3, que é a queda, a rebelião contra Deus, é a grande maldição da raça humana, é o pecado de Adão. Quando a gente lê aquilo, a gente acha que é um erro, a gente acha que é só uma falha, a gente acha que é só um equívoco. Adão pecou. Não, pastor, eu não acho isso não. Você pode não achar intelectualmente, mas na tua prática, você acha isso. Pecado, ele mata, pecado, ele destrói. Confissão, vigilância. A gente tem que estar todo o tempo atento. Tem que, como Jesus fala, né, vigiar e orar. Porque Satanás está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O objetivo do diabo não é trazer enfermidade, o objetivo do diabo não é trazer desemprego, não é nada disso. Se ele puder, ele deixa todo mundo empregado, deixa todo mundo saudável, para todo mundo achar que é abençoado. Qual que é o objetivo do diabo? Te levar para longe de Deus. Então, nós precisamos vigiar, mortificar o pecado, matar o pecado. E isso só conseguimos com o poder do sangue de Jesus. Fugir da tentação e andar na dependência do Espírito. Lá em Gálatas, quando fala da obra da carne e do fruto do Espírito, antes dele falar sobre o fruto do Espírito, ele fala, Gálatas 5,16, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em Espírito, ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas isso a gente vai falar melhor na semana que vem, na aula sobre soteriologia. O pecado é a maior tragédia da existência humana. Ele nos separa de Deus, nos escraviza, nos corrompe e nos condena à morte eterna. Não podemos minimizá-lo, redimi-lo ou escapar dele por nós mesmos.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo veio para destruir as obras do diabo, para libertar os cativos, para salvar seu povo dos seus pecados. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Esta é a nossa esperança, nossa alegria e nossa mensagem ao mundo. Amém, irmãos? Alguma pergunta?